Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 7 com a Vanessa Cruz, da esquerda à direita. A oposição é unânime nas críticas ao governo sobre o que se sabe do PTRR. Diz a oposição que é uma mão cheia de nada. Não saem medidas concretas da comunicação de Luís Montenegro, nem quanto vai custar ao certo este plano para reconstruir o país depois das tempestades. Saem, isso sim, prazos. O governo quer aprovar no início de abril a versão final do PTRR, depois de ouvir partidos, Marcelo Rebelo de Sousa, António José Seguro, autarcas, academia e sociedade civil. Um plano a 3 fases, de curto, médio e longo prazo, com um horizonte de execução até 2034. André Ventura quer mais do que um plano de 8 anos para empresas que não podem resistir mais 8 dias. É o que diz o líder do Chega, considera inaceitável a falta de propostas concretas e lança um desafio a Luís Montenegro. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro ainda tem algum tempo, ainda tem alguns dias, para refazer isto e para renunciar ao país, desculpem a expressão, uma coisa com nível, uma coisa com ambição, uma coisa com dignidade e uma coisa com esperança. Ontem usei a expressão menos Sport TV e mais ação. Nestes momentos é os momentos que se vê a capacidade de ação de um governo. Nestes momentos é quando se vê se um Primeiro-Ministro tem fibra ou não para ser Primeiro-Ministro. André Ventura volta a acusar o governo de incompetência, garante que vai levar propostas para a reunião da próxima quarta-feira com o governo, mas recusa que esse momento representa algum sinal de diálogo por parte de Luís Montenegro. E o Partido Socialista ainda não reagiu, mas do PCP à Iniciativa Liberal há muitas críticas. Mariana Leitão, líder dos liberais, considera ajuizado que o governo não estime valores, para já, do PTRR, mas insiste que o país precisa de medidas concretas. No fundo, resume-se a um plano de intenções, e quando a Iniciativa Liberal ontem disse ao Sr. Primeiro-Ministro que o seu modelo de governação estava esgotado, era exatamente a isto que nos referíamos. Continuamos há 2 anos a viver de anúncios sem que esses anúncios tenham qualquer consequência, qualquer ação. E a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, acusa Luís Montenegro de estar a reciclar medidas antigas. Constitui pouco mais do que mais uma operação de propaganda a que este governo já continua a fazer ao longo da sua governação. Não há uma proposta concreta, não há uma medida concreta, não há uma opção concreta, uma ação concreta. Pelo Livre, Rui Tavares diz que se o governo não tem medidas concretas, há propostas para analisar na Assembleia da República e é tempo de tomar decisões. Que é o projeto dos apoios diretos, em que se multiplicam os valores que nós temos para a construção de casas, ou para a reconstrução, para a recuperação das casas e para os outros apoios diretos às pessoas, a fundo perdido, e que não pode ficar, embora tenhamos tido essa vontade de o deixar aberto à discussão, como eu disse hoje aqui no Parlamento, isto não pode ficar a marinar muito tempo. Ainda à esquerda, o Bloco avisa o Governo que deve negociar com a Assembleia da República com transparência. O PAN pede a Luís Montenegro uma atitude mais séria face a alterações climáticas. Ao contrário dos partidos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa elogia a estratégia do Governo para o PTRR. Só depois da auscultação que vai ser feita junto dos partidos é que vai ser conhecida a versão final deste PTRR. O Presidente da República considera prudente que o Governo não tenha apresentado já um valor concreto. Eu penso que é prudente a posição tomada pelo Governo, que é, em vez de começar pelo telhado, começar pelas bases do edifício. Começar pelo telhado tem de ser quando tem que se avançar com um orçamento global, porque senão perde-se uma oportunidade. Aqui não é o caso. Não começar pelo telhado é uma boa regra, é o que defende Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente, em fim de mandato, adianta ainda que recebeu uma chamada de Luís Montenegro à hora de almoço, em que o Primeiro-Ministro o informou da comunicação que ia fazer esta tarde. Marcelo Rebelo de Sousa está em Madrid para uma visita oficial. Do Conselho de Ministros sai ainda a intenção do Governo de avaliar a criação de um fundo de catástrofes e sismos, como de resto tinha sugerido o próprio Marcelo Rebelo de Sousa. E o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, que
que tem a responsabilidade da proteção civil, diz que as medidas do governo não são suficientes para a região. António Grilo lembra que Alcácer do Sal foi um dos locais mais afetados pelo mau tempo, tem dos maiores desafios pela frente no que toca à reconstrução, por isso diz que os apoios do Executivo, os que estão em vigor e aqueles que estão a ser planeados, não chegam. Face àquilo que é a nossa realidade, são insuficientes ou são inadaptáveis de alguma forma. Portanto, era importante olharmos para cada caso como um caso, para cada realidade, para cada concelho como um concelho com as suas características. Nós, em termos de área geográfica, somos o segundo maior, concelho do nosso país, e neste momento temos uma situação de apoio em que as coisas não estão a ocorrer como seriam expectáveis. As queixas do Presidente da Câmara de Alcácer do Sal no explicador desta tarde. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 20 de fevereiro. As operadoras de telecomunicações vão distribuir mais de 5.000 cartões eSIM de roaming de emergência às populações que foram afetadas pelo mau tempo. É uma iniciativa acordada entre o Ministro das Infraestruturas, a Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, e as principais operadoras nacionais. Estes cartões para os telemóveis permitem que os utilizadores continuem a comunicar, utilizando temporariamente a rede de outros operadores, enquanto a rede principal que tinham não estiver totalmente operacional. Também foi comunicado ao Governo por parte das operadoras que esperam que a rede móvel esteja restabelecida na totalidade nos próximos 15 dias, a rede fixa até ao final de junho. O Governo prevê dotar todas as freguesias com um gerador, um telefone Ciresp e ligações por satélite com dados Starlink. É um programa de investimento célere para fazer face a catástrofes. É pelo menos o que se pode ler no documento que resume as decisões do Conselho de Ministros de hoje. Donald Trump diz que há alternativas à decisão do Governo, do Supremo Tribunal, de rejeitar a maior parte das tarifas impostas. Em conferência de imprensa, Donald Trump explica que as novas alternativas podem fazer com que os Estados Unidos apliquem tarifas maiores, mais altas e ganhem mais dinheiro. Para já, o Presidente dos Estados Unidos anuncia que vai aplicar uma tarifa de 10% a nível global dentro de 3 dias, através de um estatuto federal legal que permite um aumento até aos 15%, e diz também que todas as tarifas sobre a secção de segurança nacional, como aquelas que foram impostas ao México, estão em vigor, e diz também que, se quiser, pode acabar com as relações comerciais com outros países. Ora, é a reação de Donald Trump à decisão do Supremo Tribunal, que rejeitou a maior parte das tarifas que tinham sido anunciadas pelo presidente norte-americano. Falamos agora de cinema, mas com um músico como protagonista. E é... Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Bad Bunny? Bad Bunny, o artista do momento, ganhou o Grammy de melhor álbum do ano passado, atuou no intervalo do Super Bowl e essa atuação correu o mundo e salta agora, Ricardo, do palco para a tela. Para um filme? Para um cinema? Vai ser ator principal num filme que é uma carta de amor a Porto Rico, de onde Bad Bunny é natural. Muitas das músicas de Bad Bunny também são uma espécie de carta de amor a Porto Rico, não é? É isso mesmo. E agora vai fazê-lo através de um drama histórico sobre a ilha onde nasceu. Benito Martínez Ocasio, nome verdadeiro de Bad Bunny, já entrou em filmes como Caught Stealing, Happy Gilmore ou até Bullet Train, ao lado de Brad Pitt. Agora o papel tem uma dimensão diferente. Este filme inspira-se na vida de José Maldonado Romano, um revolucionário do início do século XX. Era conhecido como Águia Branca, uma figura importante da resistência ao colonialismo espanhol, numa época particularmente conturbada da história porto-ricanha. E Bad Bunny está em alta, ninguém o agarra. Ninguém o para e vai passar por Portugal nos dias 26 e 27 de maio deste ano com 2 concertos. Exatamente, e olha, estava aqui a confirmar. Ainda há bilhetes para o concerto de Bad Bunny em Lisboa. São para o setor VIP e custam 585 euros e 87 cêntimos. Portanto, 586 euros, e ainda há bilhetes para os concertos em Lisboa, 26 e 27 de maio. Ficamos com o Bad Bunny mais um bocadinho, até ao fim deste Jornal das 7. El perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, como es que suena.